Depois de muita pressão da oposição e também do Centrão, o presidente da Câmara, Hugo Motta, pode finalmente ter aberto o caminho para o projeto da anistia. Muitos parlamentares comemoraram, inclusive. O líder da Casa Baixa decidiu incluir na pauta de votações de hoje a PEC do fim do foro privilegiado. A proposta tem como objetivo acabar com a prerrogativa de parlamentares serem julgados exclusivamente por tribunais superiores, como o STF, restringindo o foro privilegiado a situações específicas. Já amanhã, a Câmara deve apresentar a chamada PEC da blindagem, que prevê aval do Legislativo para ações contra congressistas e limita as situações em que eles podem ser presos, restringindo a punição a casos de flagrante ou crimes inafiançáveis. Segundo integrantes da oposição, essas propostas seriam essenciais para a votação da anistia, já que a aprovação das mesmas trariam segurança aos parlamentares de que não haveria qualquer tipo de reprimenda, retaliação por parte do Supremo Tribunal Federal. E a gente tratou disso, inclusive, na semana passada, né? Que havia um roteiro definido, desenhado, para que o projeto da anistia fosse votado lá na frente, após a apreciação desses textos destacados agora. Começar essa com o Cristiano Beraldo, essa movimentação na Câmara dos Deputados vai votar projetos, ao que tudo indica, que poderiam abrir caminho para o PL da anistia. Principalmente o fim do foro privilegiado. Esse me parece o projeto que é determinante para que os parlamentares fiquem à vontade para aprovarem o PL da anistia. Parece que esse é o cálculo, viu, Beraldo? Pois é, Canhoto, na impossibilidade de não transgredir a lei, na impossibilidade de não ter que lidar com a justiça, na impossibilidade de se cercar de gente decente, honesta, na impossibilidade de ser intransigente com a corrupção, não aceitar conversas tortas com empresários, na impossibilidade de não ter como suplente aquelas figuras que estão sempre postas ali, dispostas a financiar as campanhas, em troca, claro, dessa porta aberta que existe a partir de um mandato no Senado Federal. Diante de todas essas impossibilidades, o que resta aos congressistas é justamente aprovar uma proposta de emenda constitucional. Nós não estamos falando de uma lei qualquer. Nós estamos pegando a Carta Magna e alterando a Carta Magna para garantir não só a questão do foro privilegiado e diminuir o poder do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos alterando a Constituição para garantir proteção para aqueles que são maus parlamentares. Então, a discussão em si não é um passo anterior da votação da anistia. O problema é que se aproveitou essa dinâmica da votação da anistia para pegar essa proposta de emenda constitucional e colocar dentro dela uma série de proteções para os congressistas, para que eles não precisem mais passar do lado do Supremo Tribunal Federal olhando para baixo. Aliás, diversos senadores têm seus gabinetes com vista para o Supremo. Eles devem fechar a cortina, colocar blackout, porque eles olham com medo. Porque é só o medo que justifica a atual condução do Senado Federal em relação ao que está passando no Supremo Tribunal. Sem medo, eles agiriam conforme a Constituição prevê. Mas como são dominados pelo medo, querem se garantir não apenas em relação ao Supremo Tribunal Federal, mas com outras vantagens, porque é assim que eles pensam. Em tudo que puderem tirar, uma casquinha eles tiram. Então, Canhoto, eu não vejo uma coisa ligada à outra, não. Porque essa PEC é a PEC do oportunismo. É a PEC que protege o mal parlamentar. Não tem nada a ver com essa questão anterior da votação da proposta de anistia. Então, vamos ver o que vai acontecer,
porque não me parece que haverá mudança na atitude, sobretudo dos presidentes das casas. São sinalizações que foram dadas por um acordo, né? Um acordo que permitiria a votação dessa proposta que prevê o fim do foro privilegiado e mais adiante a PEC da blindagem parece agrada parlamentares de todos os partidos, viu? De direita à esquerda, passando pelo centro. A PEC da blindagem é uma defesa feita por vários parlamentares, entendem que é preciso desse aval por parte do parlamento antes da decisão tomada pela Justiça. Mas você, Koba, nessas negociações, nesses acordos, muitas vezes para você conseguir avançar com o projeto é preciso votar outros, né? Olha, Canhato, tudo que dá mais liberdade para a atuação parlamentar deve ser bem-vindo. Nesse caso, se o fim do foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, dará mais liberdade a qualquer parlamentar, hein, de direita, de esquerda, do centro, de qualquer partido, para tomar ali as suas decisões mais de acordo com as suas convicções ou com os pedidos da sua base do que com as pressões externas que possa sofrer, se isso for gerar esse resultado, que passe, que aconteça de fato o fim do foro privilegiado, que de privilegiado nos últimos anos não tem nada, principalmente para quem é da oposição. Está clara a situação de muitos parlamentares que vivem com uma faca no pescoço. Investigações que simplesmente não andam, ficam ali engavetadas como uma carta na manga, como uma faca no pescoço, para evitar, inibir qualquer tipo de atuação mais diferente de algum parlamentar, processos parados. Veja só, tem parlamentar que era investigado ou era processado antes do 8 de janeiro de 2023 e tudo já aconteceu no processo com o Jair Bolsonaro, a ponto dele já ser julgado no mês que vem, e os processos desses parlamentares todos não deram um passo sequer. Por que será? Não é natural isso, não é crível que isso continue acontecendo. O Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, deveria ser uma corte constitucional para dizer, no final das contas, se determinada lei, se determinado ato é ou não de acordo com a Constituição, em controles concentrados, em recursos que lá chegam com essa única finalidade, se tornou, na verdade, uma grande vara criminal, com juízes, ministros que não são tão preparados assim para a atividade da justiça criminal. A gente viu recentemente, justamente naquele julgamento em que se delimitou aquela quantidade de drogas, de gramas de maconha para distinguir o que é tráfico e uso de drogas, uma série de falas assim desencontradas que o estagiário de primeiro ano lá da vara criminal não cometeria, confundindo juizado criminal com justiça criminal, confundindo prisão em flagrante com condução à delegacia, assim, ministros da Suprema Corte que são os atuais juízes criminais de tanta gente. O foro privilegiado se ampliou demais para muitas autoridades e, mais do que isso, para muitos fatos. Fatos anteriores ao mandato se tornam objeto de julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Tô falando, por exemplo, Chiquinho Brazão, fatos que dizem respeito à morte de Marielle, que ele é tido como um dos mandantes, são anteriores ao seu mandato. Não por isso, não deixou de ser julgado na Suprema Corte. Então, o foro privilegiado pega atos anteriores. Depois teve a mudança de entendimento, coincidentemente, no contexto do julgamento do Jair Bolsonaro, que ampliou o foro privilegiado para fatos posteriores ao mandato. Então, aquele que tinha o foro privilegiado continuará tendo, mesmo não sendo mais uma autoridade. A conexão com muitas pessoas que nunca nem foram, nem serão senadores ou deputados ou ministros que estão sendo julgados na Suprema Corte. Essa ampliação gigantesca justifica para ontem o fim do foro privilegiado ou a restrição desse tipo de julgamento simplesmente para poucas autoridades, como funciona mundo afora. O presidente, o vice, algumas poucas autoridades. Então, isso tem que mesmo adiantar, tem que ser levado adiante, tem que ser incluído em pauta, tem que ser aprovado, inclusive, para dar mais liberdade aos parlamentares para tomarem as suas decisões. Já em relação à PEC da blindagem, essa fere a separação dos poderes. É uma PEC nitidamente inconstitucional. Não tem como o Poder Legislativo evitar que sejam cumpridas decisões do Poder Judiciário. Isso seria uma afronta clara à tripartição dos poderes e, se isso for levado adiante, certamente vai ser objeto de judicialização com possível decisão da Suprema Corte de inconstitucionalidade. Neste caso, a meu ver, com razão, diferentemente de muitas outras questões que são judicializadas e que não deveriam,
questões que são do campo da política que hoje estão nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Pois é, mas muitos parlamentares acabam condicionando a aprovação dessas matérias para que eles possam aprovar o PL da anistia, né? Porque muitos entendem que se o PL da anistia fosse colocado em votação já, poderiam, inclusive, sofrer algum tipo de retaliação por parte da Suprema Corte. E você, Mota, como avalia essa movimentação, o cálculo que é feito pelos parlamentares e a indicação de que, primeiro, seriam votados os projetos que tratam do fim do foro privilegiado e também a PEC da blindagem antes do PL da anistia? Eu vou manter um otimismo controlado, Cariado. Eu, inicialmente, era bastante cético em relação a esse projeto, mas eu conversei com algumas pessoas muito mais informadas do que eu resolvi manter um otimismo controlado. Aparentemente, há indícios de que essa PEC da blindagem terá realmente efeitos benéficos sobre a independência dos parlamentares. Mas não custa lembrar, esse é o efeito imediato e visível. Eu acho que foi a Thomas Sowell ou Friedrich Hayek, um dos dois disse: você consegue saber as razões que motivam a criação de uma lei, mas você não consegue saber como essa lei será usada no futuro. Esse é que é o problema. O foro privilegiado, ele foi criado justamente com essa intenção, não foi? Dar aos parlamentares, dar às autoridades uma garantia, uma proteção para que eles pudessem exercer o seu cargo com tranquilidade. Agora, o foro privilegiado está sendo usado da forma exatamente oposta. Daí a necessidade dessa PEC da blindagem. Por isso, eu vou manter o otimismo controlado, porque o problema do Brasil não é falta de leis. O problema do Brasil é um excesso de leis, um excesso que se tornou, para muita gente, um excelente negócio. Interessante, Mota, concluir com essa reflexão, esse apontamento, porque se a gente se apega justamente ao conceito da criação do foro privilegiado, com o objetivo de dar mais autonomia para o nosso congressista, Beraldo, para o nosso legislador, e a maneira como esse processo acabou distorcendo esse dispositivo a ponto de ele ter medo do foro privilegiado, isso é uma crítica, é um exemplo clássico da maneira como o nosso judiciário, na figura da Suprema Corte, acabou cometendo erros que acabam servindo de discussão para muitos programas aqui, né? Talvez a gente discuta 70% da nossa pauta questões ligadas ao Poder Judiciário, especialmente à Suprema Corte. Em que momento que isso se perdeu ou que houve essa distorção? Não apertamos um botão e aí tudo se transformou, né, Beraldo? Acho que a gente acompanhou um processo. A gente pode imputar isso o quê? Algumas figuras. Qual foi o entendimento da Suprema Corte que ela deveria tomar atitudes que acabariam invadindo a prerrogativa de outros poderes e acabariam colocando medo, inclusive, naquelas figuras que detinham um poder, né, do foro privilegiado, mas a partir de uma distorção desse processo acabaram ficando com receio, inclusive, da nossa justiça, apontando a nossa justiça como sendo injusta, Beraldo. Neto, vamos lá. Da mesma forma que a democracia plena pressupõe que as pessoas, a população em geral, os eleitores, sejam esclarecidos, sejam capazes de votar a partir de uma convicção, que não vendam um voto, que consigam ter um entendimento claro da realidade dos fatos. Quando você olha para o conceito do foro privilegiado, ele pressupõe uma Suprema Corte que age dentro da lei e estritamente dentro da lei. A partir do momento em que a Suprema Corte adota uma postura política, a partir do momento em que a Suprema Corte, por iniciativa própria, provoca o desequilíbrio entre os poderes,
a partir do momento em que a Suprema Corte passa a invadir a prerrogativa do próprio Congresso Nacional, tomar decisões que o Congresso deveria tomar, revogar decisões que o Congresso tomou, obviamente cria-se um ambiente de total instabilidade. Aquela ideia do foro privilegiado, de evitar que, às vezes, uma picuinha lá na cidade, na região, de onde é um determinado congressista, que uma decisão de um juiz ali de primeira instância, muitas vezes inexperiente, muitas vezes sensível ali a algum tipo de influência local, pudesse causar um transtorno àquela pessoa que está contribuindo com a sociedade a partir de um momento em que a representa no parlamento, o foro privilegiado tem uma razão de ser. Você consegue justificar os motivos de se criar o foro privilegiado. O problema é que, além da politização da Suprema Corte, houve toda a contaminação do sistema judiciário brasileiro. O mau exemplo que vem de cima se espalha. Pegue o exemplo de uma cidade pequena que tem apenas um juiz. Por que não ele não vai julgar casos do escritório da esposa, da filha, do sobrinho, do afilhado? Por que não? Se lá em cima fazem assim, por que ele não fará? Então, um mau exemplo que vem de cima, e o Koba citou aqui o caso, por exemplo, do Chiquinho Brazão, que é o assassinato da Marielle. Veja, um assassinato bárbaro, investigado pela polícia do Rio de Janeiro, que, a princípio e a rigor, durante a investigação, não cometeu nenhuma falha, nenhum ato ali que foi comprovado. Olha, teve aqui uma corrupção, teve um desvio disso, desvio daquilo. Ao contrário, Sérgio Moro, quando era ministro da Justiça, para atender a um apelo de solução mais rápida e afastar qualquer tipo de influência que pudesse haver, propôs a federalização do caso. A família foi contra, a família da Marielle foi contra. Aí muda-se o governo, vem o presidente Lula, automaticamente se federaliza, a família aplaude e, de repente, não mais que de repente, cria-se ali, com base no depoimento, na delação premiada de 2 marginais assassinos confessos, e apenas com base na delação desses marginais criminosos se envolve um deputado federal. E por que isso é importante? Porque aí mantém o foro no Supremo Tribunal Federal, que, como um passe de mágica, junto com um ex-colega que hoje é ministro da Justiça, e pronto, está tudo resolvido. Está resolvido o quê? Desde quando palavra de marginal é suficiente para uma Suprema Corte tomar uma decisão que envolve um parlamentar e um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado? Então, este é o exemplo que vem de cima. Estes absurdos que vão se acumulando e agora, de repente, sem nenhum compromisso com a verdade, estão todos felizinhos. Ai, descobrimos quem foi que mandou matar a Marielle. Descobriu, cadê a prova? Não existe prova, leia um processo. Mas prova e processo deixaram de ser necessários para que o Supremo Tribunal Federal tome uma medida e uma decisão política. É por isso, Caniato, que não há mais como se manter a confiança na justiça, e é por isso que o foro privilegiado não faz absolutamente mais nenhum sentido. Só para a gente fechar esse debate aqui, você, Koba, também quero escutá-lo a respeito desse processo, né? Acho que a gente poderia fazer uma reflexão a partir dos últimos anos, mas isso se perde em algum momento? Tem um marco temporal? É possível cravar ou trata-se de um conjunto de coisas? Olha, em relação a esse caso que a gente trouxe como exemplo, um simples exemplo de como o STF ampliou para frente e para trás, para o futuro e para o passado, a sua competência no foro privilegiado, trouxe só como exemplo de que um deputado
que tem foro privilegiado por ser deputado, está respondendo no STF e consigo os outros dois tidos como mandantes, o seu irmão, o Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e o Rivaldo Barbosa, que é delegado de polícia, era na época, inclusive, o delegado-geral no Rio de Janeiro, eles todos sendo julgados no STF por um fato que é muito anterior. Ou seja, o STF está ampliando o foro privilegiado para fatos anteriores ao mandato daquele que tem o foro privilegiado, que é o deputado. Nesse caso específico, é um equívoco total. Não tem por que um fato anterior ser trazido para o foro privilegiado, até porque nesse caso já haveria um foro por prerrogativa de função do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que seria julgado no Superior Tribunal de Justiça. Aliás, lá atrás, o Beraldo bem trouxe, quando o Sérgio Moro era ministro da Justiça e a Raquel Dodge era a Procuradora-Geral da República, representante máxima do Ministério Público, portanto, ela propôs a federalização e isso não foi adiante, não foi aceito na ocasião no STJ, muito por conta justamente do pedido da família, que acreditava e tinha no Rivaldo Barbosa, delegado-geral, líder máximo da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Existem algumas fotos, inclusive, da família com ele nos dias seguintes à morte da Marielle. Acreditava muito nele e queria que as investigações todas acontecessem pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e, segundo as investigações depois que se revelaram no ano passado pela Polícia Federal, era ele, o Rivaldo Barbosa, pessoa de confiança, um dos mandantes. Inclusive os seus auxiliares ali, um deles, um outro delegado, até escreveu um livro sobre isso, estava todo mundo dentro do conluio, segundo o que diz a Polícia Federal. Não tem acesso assim com riqueza de detalhes às mais de 400 páginas desse inquérito que dizem respeito ou não à evidência ou não de participação. Vou acreditar aqui no Cristiano Beraldo, que acompanha mais de perto e diz que há ausência de provas e atribui a delação premiada, que no caso da Marielle, no caso do Mauro Cid, nos casos da Lava Jato, jamais deveriam ser válidos como meio para condenar qualquer tipo de pessoa, seja um petista, seja o Bolsonaro, seja esses que estão aí sendo processados no caso da Marielle. Então, assim, isso tudo é só um exemplo de como o STF está poderoso, tá? Mega competente para tudo. Tá julgando esse caso da Marielle também. E está julgando tantos outros parlamentares. São mais de 513 deputados. Agora vamos para 531, que vão continuar sendo julgados no STF. 81 senadores, todos os ministros, o presidente, o vice e o STF, que deveria guardar a Constituição, agora virou essa vara criminal gigantesca com ministros que não são tão afetos assim à matéria criminal. Pois é, agradecendo muito as mensagens que são enviadas durante as discussões, durante as análises dos nossos comentaristas. Luiz Gomes, Sandro Luiz Silva, Janaína Rodrigues, Eunice Narcísio, Francinaldo Costa, muito obrigado pela audiência e pelas mensagens. Inclusive, a gente vai receber agora as pessoas que nos prestigiam diariamente pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o território nacional. Então, o Jovem Pan, TV por assinatura, plataformas digitais e também as emissoras de rádio. Seja bem-vindo, você que acompanha a Jovem Pan também pelas ondas do rádio.